Vamos fazer um estudo sobre qual é a lei que o cristão deve obedecer atualmente. Se nós analisarmos na Bíblia hebraica a Arca da Aliança, conforme Hebreus 9:4, ela tinha o maná dentro de um vaso de ouro, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Todos esses três elementos estavam contidos dentro da Arca da Aliança. O que isto significa? Significa que a Arca da Aliança guardava dentro de si elementos que mostravam a relação entre Deus e o povo de Israel. Somente entre Deus e o povo de Israel. A Arca da Aliança era somente do povo de Israel. Somente o povo de Israel comeu do maná. A vara que floresceu era da tribo de Levi, a qual Arão pertencia. Então, esses três elementos não deixam nenhuma dúvida de que estamos falando de um relacionamento somente entre Deus e o povo de Israel. Então, por que os 10 mandamentos seriam um relacionamento entre Deus e toda a humanidade? Se todos esses elementos que estavam dentro da arca, inclusive a arca, eram testemunhos do relacionamento entre Deus e o povo de Israel. A resposta é que os 10 mandamentos, igualmente, são somente para o povo de Israel. Nós temos duas principais versões dos 10 mandamentos na Bíblia. Uma em Êxodo 20 e a outra em Deuteronômio 5. Tanto em Êxodo 20 quanto em Deuteronômio 5, Deus deixa claro que está fazendo uma declaração ou um conjunto de declarações somente para o povo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Nenhum outro povo foi tirado da terra do Egito nas mesmas condições de Êxodo. E em Deuteronômio 5, o Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe, não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco. Então, antes de proclamar os mandamentos em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, Deus deixa claro que os 10 mandamentos são somente para o povo de Israel. Complementando, 10 mandamentos é uma tradução equivocada. Em hebraico, Hadbrot Aseret significa 10 ditos ou 10 palavras. Não significa 10 mandamentos. E na Torá existem, na verdade, 613 mandamentos. Não existem 10 mandamentos separados. E sim, 10 ditos ou 10 palavras. Na gematria judaica, os 10 ditos foram escritos com 620 letras, abrangendo os 613 mandamentos da Torá, mais as 7 leis universais de Noé, que é o pacto noaico de Gênesis 9. 613 mais 7 dá 620. E 613, que são os mandamentos da Torá, eles têm também na gematria uma simbologia de 6 mais 1 mais 3, que é igual a 10, que é a simbologia da totalidade. Por exemplo, em Gênesis 1, a frase Deus disse ocorre 10 vezes, em Êxodo são 10 as pragas do Egito e assim por diante. Agora vamos à era cristã. Se os 10 mandamentos foram dados somente para o povo de Israel, o cristão está sujeito a que lei? O cristão está sujeito à lei de Cristo e não aos 10 mandamentos. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. 1 Coríntios 9:21, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. E essa lei de Cristo tem como mandamento principal, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque se nós não amarmos o próximo a quem nós vemos, não poderemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos. No pacto do Sinai, a ordem era ouvir os mandamentos. No novo pacto de Cristo, a ordem não é mais ouvir os mandamentos, mas sim ouvir a Cristo. No Sinai, Deus veio numa nuvem espessa e falou para que o povo ouvisse. E no Novo Testamento, de uma nuvem, saiu a voz de Deus que dizia: esse é o meu filho amado, a ele ouvi.
Então, no Velho Testamento, nós ouvíamos a Torá e os mandamentos. No Novo Testamento, não ouvimos mais a Torá e os mandamentos, mas passamos a ouvir a Cristo e passamos a estar debaixo da lei de Cristo. Por que isso? Os 10 mandamentos eram limitados, restritos a uma determinada época, a lei de Cristo não. Por exemplo, nos 10 mandamentos, Deus diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos, que é o segundo dito, ou erroneamente traduzido, o segundo mandamento. Então, o segundo dito diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Quando chega Jesus e é questionado sobre essa situação, ele diz: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, a lei de Cristo, ela elimina essa limitação que tinha no segundo dito. No quarto dito, que é o mandamento do sábado, ou o dito do sábado, é permitido que tenhamos escravos, porque nem o servo e nem a serva, que é nem o escravo e nem a escrava, eles deveriam guardar o sábado. E em Cristo não existe judeu nem grego, e não existe servo e nem livre. Não tem macho nem fêmea, porque todos somos um em Cristo Jesus. Então ele elimina essas limitações de escravidão e de servidão. Aqui é uma limitação geográfica: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Enquanto que em Jesus o reino dele não é deste mundo. Não está restrito à terra de Israel, nem à terra do planeta Terra. E no sétimo dito, o mandamento não adulterarás, Jesus disse o seguinte: foi falado, não cometerás adultério, eu porém vos digo. Quando ele diz eu porém vos digo, ele está dizendo que aquela limitação que existia, ela foi ampliada através da palavra dele. Então nós paramos de ouvir os mandamentos e passamos a ouvir a Cristo e a obedecer à lei de Cristo, que é a ética cristã. A ética cristã é a lei de Cristo e não mais os 10 mandamentos ou a Torá. A ética cristã, ela é voltada para o amor ao próximo, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, que é amar o próximo como a ti mesmo. Não estamos mais debaixo da Torá, porque passamos a ser guiados pelo Espírito e não estamos mais debaixo da lei. Estamos debaixo dos frutos do Espírito, que são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Essas coisas estão acima e além de qualquer lei. Cumprimos a lei de Cristo ajudando-nos mutuamente. E os que dizem que guardam a Torá, eles mentem, porque nem aqueles que circuncidam guardam a lei. E circuncidar e guardar a lei de nada vale, porque o que importa não é nem a circuncisão e nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Circuncisão aqui era aquele ato judaico que, a partir do qual a pessoa tornava-se obrigada a guardar toda a Torá, inclusive aqueles chamados 10 mandamentos. Em Cristo, nada disso tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, que é obedecer à lei de Cristo através do amor ao próximo, como se fosse amarmos a nós mesmos.